Estamos começando mais um podcast Altas Ideias com toda a energia hoje aqui com essa equipe maravilhosa, a professora Adriana. Obrigada pelo convite, projeto muito relevante. Vamos hoje debater questões assim bem aprofundadas, né? Contando com outra sumidade, o supra-sumo do saber. Quem é que tá com a gente hoje, João? O nosso Albert Einstein, professor Aqui Wallen né? Serra. E aí, Wallen, tudo bom? Olá, João Paulo, Adriana, feliz por fazer parte desse projeto e vamos debater aqui muita coisa bacana e vamos lá, né, começar? E por que eu falei com toda a energia? Porque esse é o nosso tema. Né? O nosso tema hoje aqui é debater as fontes de energia, as novas fontes de energia, porque das velhas a gente já está cheio, o mundo já está sofrendo pra caramba. Né? A gente sabe que hoje nós temos aí prejuízos diários, por exemplo, na Amazônia, nós temos prejuízos diários de saúde na China, por exemplo. Não digo só lá, mas em grande parte do mundo a gente sabe que as pessoas estão sofrendo tanto com a falta de energia por razões de guerra, né? Sim, com por certeza. razões também de falta de novas tecnologias. Recursos também, né? Mas eu quero que a Adriana hoje seja a nossa comandante aí do nosso podcast. Ela que tem todos os temas. E a gente, né, Wallen, vai dar aqui Vai só dando uma força física, uma força né? biológica, uma força natural aí pro seu projeto. Que é dela, na verdade, né? O tema é dela, gente. Ela é muito modesta. O tema é urgente, o tema é nosso, pessoal. É um debate que realmente está na pauta das principais discussões, sejam elas ambientais, sejam elas econômicas, sejam elas de ação antrópica, ou então até mesmo de interferências mais naturais. A questão energética hoje, ela vai ao encontro do nosso desejo de sobrevivência. É uma temática que a gente precisa aprofundar, porque senão nós não teremos perspectivas de ainda permanecer vivos no nosso planeta Terra. Já não é mais aquela coisa de alternar para ser diferente ou para dar uma minoria. Jamais. Já se tornou algo que perdeu o prazo, né? A gente costuma dizer que aquilo que é importante e perdeu o prazo já não é mais só importante, é urgente. Sim. Se a gente for analisar as deliberações da própria ONU, a Agenda 21, as próprias ODS, isso já vem sendo visibilizado. Teve um processo de gestação, digamos assim, no nosso século XX, e agora no século XXI é extremamente urgente. E o detalhe, já te dou a palavrinha, Wallen. E o detalhe é que nós temos, eu me segurando para não fazer hora com o Allen, porque, gente, a gente é muito amigo, então dá vontade de fazer hora o tempo todo. Mas pode, né? Podcast, Podcast. É melhor se resguardar, Adriana. Tá certo. Mas o mais interessante é que agora as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, elas já veem no seu cotidiano essas deliberações, já vem essa urgência, mesmo não tendo uma aproximação com o tema por gerações anteriores. Então já é algo realmente que todas as gerações estão podendo debater e gerar algum tipo de burburinho, de fissuras sociais para que a gente possa driblar essa problemática energética. Pois é, mas aí eu acho que vem uma questão importante da gente debater, que é a questão do... Porque sempre a gente vai ter que colocar em frente, quando a gente fala de grandes empresas, né, que são detentoras da maior parte da poluição, que a gente vai já abordar, mas é o aspecto econômico versus o aspecto ambiental. Com certeza. Porque a gente sabe que quando a gente fala do aspecto ambiental, é algo que o efeito disso vai ser no futuro. Não é algo imediato. Enquanto que a questão econômica para todos os países é algo que é de agora. Então, quando você pega qualquer empresa que você faz uma prospecção do agora com o futuro, ele prefere o resultado de agora. Então, a questão econômica sempre vai ser mais importante, infelizmente, que a nossa questão ambiental. Aí vem o caso do projeto que nós já vamos comentar. Nosso projeto. Sim. O projeto ILO, que é o que a gente está vendo de uma pauta de discussão mais intensa, ele vai preceder algumas situações que vale a pena ter uma reflexão. A primeira delas é que no século XXI já se trabalha com a premissa de que todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, eles precisam trabalhar com a transição de matriz energética. Como seria essa questão da transição? Eu vou trabalhar com energias não renováveis, que serão substituídas por energias renováveis e limpas. Então, a ideia eu vou sair dessa dependência fossilista,
que nós até chamamos de capitalismo fossilista, para chegar num contexto onde eu trabalho com energias que não vão me dar impactos ambientais, como você bem falou, Allen, e que ao mesmo tempo não embarrerem o meu desenvolvimento econômico. Então, como fazer isso? Nós temos algumas energias renováveis que já são bastante trabalhadas pela Noruega, pela Dinamarca, pelo Brasil, que é um dos grandes pioneiros também em energias renováveis, como a hidrelétrica, como a eólica, a solar, e também agora no nosso PECEM, no nosso complexo industrial e portuário do PECEM, nós temos também a questão do hidrogênio verde. Então, como a gente precisa dessa troca urgente, como é que a gente vê economias tão desenvolvidas como os Estados Unidos indo na contramão dessas questões? É bem complicado, é bem triste e causa uma reflexão na sociedade atual. Vale a pena salientar que quando a gente fala de energias limpas, não existe ainda um consenso ou uma energia que seja 100% limpa. Não existe. De uma forma ou de outra, a energia ela sempre vai estar degradando o meio ambiente. Se você pegar, por exemplo, a energia eólica, que você pensa que é uma energia que trabalha ali com os ventos para geração, você tem a questão da implantação dos aerogeradores. Você acaba tendo que ter um local onde eu tenho um vento em abundância, locais altos, e muitas vezes os locais são habitados. Então você tem que tirar ali parte da população. Outra consequência é que estudos mostraram, João Paulo, que quando você trabalha com essa energia eólica, você tem um efeito da sombra batendo naqueles moradores que ali moram próximos. E então estudos apontaram que o efeito da sombra pode causar alucinação. Não deixa de ser um tipo de, vamos dizer, terrível. Poluição. Uma ótima então, informação. Não existe uma energia que seja 100% limpa. E além disso também, é importante que a gente saliente que nem todo canto vai conseguir obter energia da mesma forma. Então, a gente está conversando aqui sobre energia eólica. Sim. Então, existem cantos que têm, lugares no mundo que têm ventos que vão suprir a produção dessa energia. A energia solar, já tem lugar no mundo que isso aí vai ser injusto até, né? Você quer comparar... É verdade. O potencial de Fortaleza, vamos comparar ali com a Europa, no norte principalmente, você não vai conter... Não tem condição de produzir energia da mesma forma, daí a Europa produzir energia de outra maneira, né? Está focada na energia nuclear. Então, assim, a gente não tem uma fonte, um local que, digamos assim, não, naquele local ali eu posso conseguir todo tipo de energia. Inclusive, como a Adriana falou, no Brasil a gente é meio que abençoado por Deus e bonito por natureza. Porque vento, sol, a região aqui do estado do Ceará, por exemplo, todo o Nordeste como um todo, tem uma condição de produção energética muito grande, mas, como o Allen falou também, a gente não vai ter sempre uma produção totalmente limpa ou totalmente aproveitável, né? Sim, pegando esse gancho do Allen, a questão da energia eólica, nós conseguimos observar aqui mesmo no Ceará. Essa implantação de aerogeradores faz com que a gente tenha até uma mudança na migração das aves. Sim. Faz com que a gente tenha uma desapropriação de terrenos onde temos comunidades tradicionais, isso é um problema bem sério, além de também cercar áreas que podem ser detentoras de grandes mananciais, grandes recursos hídricos, algo que também gera bastante conflito. Então não tem qualquer tipo de geração de energia, ela vai ter uma questão de impacto. E daí o que vocês falaram é bem importante, de valorizar as potencialidades regionais. Através dessas potencialidades, eu consigo minimizar os impactos, porque eu já trabalho com aquilo que o local tem de maior valor e de maior facilidade. No caso da eólica, no caso da solar, no caso da nuclear também, que é um pouco controversa, mas salvo alguns casos é interessante também ser abordado, como o caso da crise energética agora da Europa Ocidental. Então, a gente tem a maremotriz, temos vários tipos que a gente pode trabalhar, mas tem que analisar, numa maneira transdisciplinar, que é o que a gente está fazendo agora, como é que esses impactos eles seriam mitigados, de que maneira eles iriam, os pontos positivos iriam superar os pontos negativos. Inclusive, eu acho que muito mal explorado, assim, para a nossa região, a gente sabe que a gente tem parques eólicos aqui. Nós temos também os painéis de fotovoltaicos que trabalham com energia solar, mas acredito que ainda uma parte que deixa muito a desejar, não sei quanto a implantação aqui no nosso estado, é a questão da maremotriz, que aproveita ali, certo, que a maré cheia,
a maré baixa, para movimentar ali a parte das turbinas e gerar energia. A questão da maré motriz aqui no litoral cearense, a gente tem algumas problemáticas. A primeira é o próprio balanço sedimentológico, que nós temos algumas implicações em virtude da implantação de portos e também do próprio processo de ocupação do litoral. Outra questão muito importante é que o nosso litoral, uma boa parte dele, está mais a setentrional. Então, isso aí também teria que ter um estudo, um geoprocessamento bem... uma análise de batimetria bem aprofundada para realmente ver locais que seria possível esse tipo de implantação da energia maremotriz. Mas, fora tudo isso, o principal ponto é o custo de implantação. Sim. A gente ainda tem uma tecnologia que não é democratizada e, com isso, o Brasil, nessa questão de pesquisa e desenvolvimento energético, alguns estados ainda preferem trabalhar com resultado imediato do que planejamentos a longo prazo. E além do que, a questão política e a questão econômica, na minha humilde opinião, vem atrapalhando bastante essa questão. Porque enquanto que as pessoas começam a se familiarizar, por exemplo, com a energia eólica, nós já temos aí um processo de taxação que faz com que outras pessoas já percam o interesse. Ah, com certeza. Porque sempre, vamos colocar aqui como, por exemplo, a questão do gás natural, né? Seria bem mais interessante utilizar gás natural frente ao combustível, ao diesel comum, por exemplo, a gasolina. O que acontece? Se você for para a ponta do lápis hoje, a economia só vale a pena para quem realmente roda muito. Sim. Utilizar o gás natural, porque você vai gastar aí deve ser uns 5, 6 mil reais por aí, né? Para colocar um kit de gás no carro, é um negócio caro. 6 mil reais. É, mais ou menos isso, quer dizer, um investimento caro que para você ter retorno demora um tempo. Demora um tempo, pode ser que a pessoa realmente rode muito. Por isso que hoje quem utiliza mais são os profissionais do trânsito, do transporte. Né? No caso, taxistas, Uber e tal. E aí as pessoas começam a pensar em colocar essa energia eólica em casa. Quer dizer, por um lado a gente tem a questão da energia limpa ali sendo colocada a teste. Mas já vem impostos e mais impostos em cima daquela pessoa que resolveu utilizar, se familiarizar, porque é importante também que o consumidor tenha, o ser humano convencional, a pessoa comum, digamos, o cidadão comum, né, possa utilizar tenha o contato mais íntimo com as energias diferentes. É o acesso, né? O acesso para que ele possa tornar aquilo popular. E mal você começa, já vem taxação, droga Brasil, né? É verdade. Inclusive, mas acredito que a gente, pelo menos a princípio, existe programas de financiamento por parte aqui do nosso estado de painéis solares. Sim, a energia solar tem já um deixa incentivo. de ser, já é um incentivo que a gente tem. Mas esse incentivo, além de financiar o capital inicial de investimento, tem juros. Sim. Se você for, por exemplo, querer otimizar um uso energético de comunidades, de associações, será que isso é viável pela quantidade de juros que você vai acabar pagando por causa desse financiamento? Então, as políticas públicas voltadas para esse acesso a novas energias, ela ainda não é 100% eficiente. Não. Ela democratiza para quem tem um certo poder aquisitivo, o que deixa as pessoas mais próximas desse tipo de energia, até por conhecimento mesmo, por curiosidade, querer saber. Mas se a gente for para a parte produtiva, e produtiva mais vulnerável, que são os pequenos empresários, que são as associações que produzem produtos de baixo valor agregado, você vê que não há realmente um acesso democratizado. É como as tecnologias. A gente observa que os principais investidores hoje da pesquisa por energias limpas já começam algo muito suspeito. São os bancos. Os muito grandes bonito, né? Bancos que vão atrás de descobrir energia. Cara, o banco está sendo verde agora, amigo, não existe essa, né? Então a gente sabe que o banco vai atrás para poder obter algum lucro de alguma maneira. Então, sim, já começa a se ver que, por exemplo, se eu vou ter na Europa em 2050 a proibição dos carros a combustível fóssil, eles vão estar rodando de alguma maneira. Alguém vai ter que estar à frente desse processo aí, né? Sim. Alguém que conseguiu melhorar a energia elétrica para o carro sair do campo, para movimentação, implementação de bombas, né, elétricas nos postos de combustível, porque isso é um problema. Você tem um carro elétrico, aqui, tem onde né? abastecer. Nós não temos mais, né? Eu percebi que em alguns locais em que nós tínhamos esses carros elétricos, as bombas, né? Nós não temos mais. Era iniciativa de algumas empresas privadas, Empresas privadas, aí vem a questão do custo, de saber se tem retorno ou não. Então o banco vai querer retorno. É verdade. Porque assim, na verdade, não haverá
para o consumidor final, barateamento. Vai acontecer um cálculo do quanto ele paga pela fóssil, quanto ele vai pagar pela elétrica. O quanto ele paga pelo fóssil, quanto ele vai pagar pela energia solar. Então, assim, o consumidor que acaba pensa que vai ter um fôlego de pagar a conta de energia elétrica, porque está utilizando a solar, vem o governo, né, ali puxado e empurrado pelos bancos, e aí vem com a taxação. E isso pode ser um fator de desequilíbrio na busca. Porque o cara vai pensar, por que eu vou trocar minha energia se eu vou, no fim das contas, pagar o mesmo preço? É verdade. E acaba gerando um apelo contrário ao qual é o objetivo da mudança da matriz energética. As pessoas que hoje vivem com uma inflação constante, com crises econômicas acontecendo o tempo todo, acabamos de ver a falência do banco nos Estados Unidos, o caso problemático do Reino Unido, dentre outras coisas, a própria recessão também, pelo desaquecimento dos commodities aqui no Brasil, as pessoas vão realmente querer investir o dinheiro que tem numa transição energética? Não. Vamos só pensar uma coisa. Vamos só pensar uma coisinha aqui, rapidamente, para a gente pensar aqui, não fazer uma conta mínima boba, né? Será que você já prestou atenção quanto é um carro elétrico? Eu tava pensando nisso agora. Vou deixar para ti, então. Então eu já vou mudar aqui um pouquinho o ramo. Ai, meu Deus, né? Eu morro de medo de física. Mas olha aí. Fica para ti já. Uma consulta já disso. Pronto, é muito com esse X, tema. Aí eu vou para outro aqui. A outra contramão que a gente está vivendo também é que é o seguinte: hoje, o preço de um carro popular no Brasil é extremamente absurdo. E não estou falando de um carro que tenha... Sim, um carro popular, gerador, 60 mil reais. 70 aumentou, mil reais um carro, né? 70 mil reais. Popular, né? Um popular com câmbio automático de uma Senhor marca italiana Jesus. famosa, de uma fábrica italiana de automóveis, né? Tá saindo a 100 mil, cara. Caríssimo. Será que o brasileiro hoje está pensando na matriz energética, na energia limpa, De jeito com o nenhum. preço que tá? Aí a gente vem para a base da pirâmide, que eu tô pensando em me deslocar. Eu tô pensando em poder andar. O Allen, vale a pena? Não, João Paulo, porque eu fiz essa pesquisa, não para esse podcast, mas eu fui olhar o preço de um carro elétrico. BMW, né? Não. Eu Volvo? peguei o carro popular, o Kwid. Nossa senhora. Chegou por e-mail para mim um formulário, né, daquele da Renault, dizendo o Kwid elétrico. Eu fui com curiosidade. Dá uma olhada, né? 2 pilhas, raio carro alcalino. O Kwid é um carro popular. 2 batidinhas até atrás. então, né? Aí eu fui olhar. O preço dele, elétrico, é 140 mil. Vixe, 140 mil. Mostra Na a época tua que eu fui cara, olhar. quero ver quem paga. Nossa. Né? Aí tu pensa, é o que a gente fala, o incentivo. Porque a gente ainda não tem a produção e demanda do que é necessário para produzir o carro aqui. verdade. Então você tem que trazer essas peças de fora. Quando Aí você imagina traz que de fora, você aumenta. quantos anos, eu vi um cálculo, que para você rodar com o carro e tirar o retorno do que você pagou a mais pelo carro elétrico, são 7 anos. Apenas, né? Apenas. Gente, quem é que em sã já entra num consciência processo- no Brasil, né, fica 7 anos com o carro? Não que não pudesse. Você chega nos Estados Unidos, na Europa em geral, você compra um carro que tem 10 anos de uso, Até o carro porque tá é diferente, bom. você arrenda o carro, né? Tem um processo de... Tem o leasing e tal. É. Aqui é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo pouco a pouco. O que economicamente, ecologicamente é uma boa. Você já tem alguém, né, que vai tá preocupado com a cadeia, a destinação final dos carros. Mas voltando aqui à questão do consumo, o pessoal até diz assim, você falou Renault, o pessoal diz assim, porque no Brasil Nossa, carro realmente, a francês tabela. não é boa, carro francês não presta. Não, gente, que o carro francês, ele é desenvolvido com base no asfalto da França, que é o mínimo Exatamente. aceitável. E aqui no Brasil você tem um buraco a cada 2 metros. É um teste para amortecedor constante, né? Gente, e mas vendo que só- as tabelas realmente é um absurdo de caro, né? A gente acha que é uma coisa que já está chegando perto da gente, por alguns edifícios, condomínios já terem até estações de recarga desses carros, mas um preço mínimo de 140 mil, 150 mil reais para a maioria dos brasileiros, se a gente for analisar a renda per capita,
que uma família de 4 pessoas não chega a 2, 3 salários mínimos, como é que isso vira realidade? Eu vou levar isso para outro desafio também envolvendo a economia. Mas já vem com carregador, viu, carro? Não é, já tem que comprar a parte, por fora, né? Carregador não. Aprende, maçã, aprende, maçã. Então vamos pensar aqui no seguinte, será que realmente para o futuro, né? Porque você tem aí um futuro se avizinhando, população crescendo, né? O futuro vai ser o carro? Eu creio que não. Boa. É uma boa pergunta, que o futuro, o futuro no mundo ideal, vamos pensar assim, o mundo do Aladim, o mundo ideal seriam as pessoas diminuírem os veículos automotores individuais e trabalhar com os veículos coletivos. Então, mais uma vez, estamos na contramão. Totalmente. Então, quando o Brasil põe um carro popular a 100 mil, um carro ultra mega popular elétrico a 140 mil, que ninguém vai comprar esse carro, não sei se por ideal, alguém com muito dinheiro ideal. Sim. Né? A gente está se distanciando cada vez mais do coletivo, o que é uma tendência da nossa economia, não é isso? Até pela falta da segurança pública. Então eu acredito que se a gente estender essa questão ambiental, a gente vai encontrar outros problemas estruturados grandes que já são, parece que o setup já está feito para que haja um gasto maior de energia, inclusive a fóssil. Hoje, as principais reivindicações dos ambientalistas é exatamente voltar para o pensamento coletivo. Nós estamos passando por um processo de individualização cada vez maior, principalmente no Ocidente. Então, a gente está destruindo o meio ambiente, não só o meio ambiente no sentido atmosfera, biosfera, hidrosfera, mas no sentido de comunidades tradicionais, que é outra temática também bem importante de analisar com profundidade, que é os impactos que essas novas energias, ou até mesmo que a energia fóssil, porque ela entra como uma nova energia a partir do momento que eu descubro novas bacias petrolíferas a serem exploradas. Como que está acontecendo na Noruega, né? Os indígenas europeus, os samis, eles estão sendo impactados diretamente com a implantação de novas eólicas na Noruega. A gente teve agora, no começo do mês, o caso da Greta, né, que acabou sendo fazendo algumas atividades contra esse tipo de implantação de nova energia, e fez com que a gente refletisse sobre realmente a gente precisa dessa geração intensa, dessa demanda produtivista, ou eu tenho o dever de proteger as minhas comunidades tradicionais? Tanto pelo que o Alan falou, de interferir diretamente na qualidade de vida da população, porque não tem como uma energia ser 100% limpa ou ser 100% sem impactos, mas lá, a comunidade indígena dos Samis, os indígenas na questão europeia, eles vivem praticamente da criação de renas. E na hora que eu coloco essa questão eólica, tem a questão da sombra, tem a questão da circulação de ar e tudo mais, isso vai impactar até naquilo que eles estão tendo como economia local. Sim. Então é um caso bem, bem problemático. Porque aí de novo vai em xeque a questão do individualismo, total, a questão do povo local lá dos Samis e o aspecto global. Porque você tem dois contrapontos aqui. A questão que aquele local é um local viável para extração, para produção de energia, no caso, e você tem a questão humana, a humanitária. Exato. E então, nessa hora que o chefe de Estado, o governo, ele tem que decidir. Para chegar a uma métrica que minimize o prejuízo. Exatamente. E os dados ainda são mais alarmantes, porque a gente já vive na Europa setentrional um processo de redução demográfica. Eu reduzo a minha demografia, ainda estou reduzindo as minhas expressões culturais tradicionais. Tu já pensou? Eu vi uma cidade no Japão, não sei se tu viu essa matéria também, que há 25 anos não tem um recém-nascido. Só pra gente jogar isso aí. Olha aí, só joga. Só pensa nisso. Gente, olha, ainda sobre o projeto Willow, né? Vamos, né? A gente tem aqui um dado que eu achei assim estarrecedor pra caramba. Diz o seguinte, estimativas do Escritório de Gestão da Terra dos Estados Unidos indicam que ele irá gerar até 278 milhões de toneladas de gás carbônico ao longo dos seus 30 anos de vida útil. Sim. Quer dizer,
Nós estamos aqui lutando para que a Terra não tenha um aumento de 1,5 graus, ou seja, no máximo 1,5 graus. E ele está aqui totalmente na contramão. O Biden mais perdido do que segue em tiroteio. E aí ele fala, agora assim, números, professor, isso em números dá quanto? Dá mais ou menos, gente, o equivalente ao aumento de 2 milhões de carros todos os anos. Imagina. Esse projeto ILO, ele é um projeto gestado, assim, mais efetivamente no governo Biden, que entra também uma questão política muito séria nesse projeto, porque uma das pautas da candidatura do Biden seria ser um presidente bem alinhado às questões ambientais. Então, na hora que ele permite... uma desgraça ambiental, exatamente. Né? Na hora que ele permite esse processo de extração, primeiro em 5 territórios, mas depois foi reformulado, porque ele é uma pessoa muito boa e reduziu para 3. Na hora que ele coloca isso na contramão de um planeta que quer reduzir a dependência fóssil, ele vai ser descredibilizado pela sua defesa ambiental no início das questões de campanha. Então, isso é um problema muito sério. Lógico que vai, em números, como você mesmo falou, João Paulo, vai fomentar a economia, vai ajudar o processo industrial, vai injetar capital, liquidez de capital na economia estadunidense, que precisa no momento atual. Mas o grande problema é a quantidade de carbono que a gente vai lançar na atmosfera. Se a gente já trabalha com um processo de diminuição, segundo o Acordo de Paris, que a gente tem que urgentemente reduzir essas taxas de emissão para diminuir a temperatura planetária, imagina que eu descubro, que eu geoprocesso, que eu encontro e permito a extração dessa nova bacia petrolífera. Para tentar compensar, olha como ele é uma pessoa bacana. Muito. Ele, né? Super. Ele... Abraço, Biden. Fez. I hope you're okay. Não é não? Ele diz assim, não, mas ao mesmo passo que eu vou extrair nesses territórios do Alasca uma maior quantidade de petróleo... Ele limitou também a extração ele limitou no Oceano Ártico e na parte norte ali na parte norte do Alasca e na costa, digamos assim. Para poder não impactar, segundo ele, diretamente nas questões pesqueiras, que é algo que também fomenta muito a economia do Alasca, e para reduzir a questão das mudanças climáticas no próprio Ártico. Haverá como. Não tem como. Era isso que eu queria. Nunca houve um processo de extração limpa de petróleo em lugar nenhum da Terra. Meninos lindos do meu Brasil, eu quero que vocês me digam agora, porque é uma coisa minha e é uma coisa também dos alunos, de todo mundo que vem a falar sobre essa questão de extração energética. Do ponto de vista geográfico, a gente já sabe o problema que é. Mas a questão biológica também. Se eu vou mexer em locais completamente inóspitos, que têm questões climatológicas diferenciadas, isso não pode trazer algo que a gente nem espere de tão, assim, catastrófico? Só o que a gente espera já é ruim pra caramba, né? Fora o que a gente não espera. Só complementando, que aí pode entrar o processo mais biológico do João Paulo, é que além de restringir essa extração no oceano, ali no Ártico, ele também restringiu em algumas terras que ele via que tinha, no caso, que ele dizia que eram sensíveis à extração, porque ali, segundo ele, tinha alguns animais que eram bem exóticos, sabe? Endêmicos, então, né? Endêmicos, no caso. Então, para evitar mexer nesses animais, porque aí, o que acontece? Você extrai ali, você utiliza aquela região, você vai ter uma migração desses animais para uma outra região. A migração desses animais para uma outra região pode acarretar uma série de mudanças no ecossistema local daquela região. Aumenta a caça, o predatismo, enfim. Então, tu vai desgastando à medida que você vai acabando, com o tempo você vai limitando a ação daqueles bichos ali. Os problemas ambientais derivados da questão do petróleo já são até velhos conhecidos. Hoje em dia, a gente não está mais falando de nenhuma coisa que possa vir a acontecer, ou de estudos apontam que. Os estudos só apontam que vai piorar, porque veja bem, mais uma vez, mais gás carbônico. Ele nem é qualitativamente o pior dos gases do efeito estufa, seria o metano. Né? No Brasil, enquanto nós estamos a nossa maneira de estar na contramão do meio ambiente é com a questão do desmatamento da Amazônia para a criação de gado. Né? E isso tem acontecido frequentemente, o garimpo e tudo mais. Mas o gás carbônico na atmosfera, vamos lá, aquele velho problema conhecido, aquela velha
como diria o nosso Ciro Gomes, né? Aquela velha receita de bolo. É basicamente o quê? Você tem mais gás carbônico, você vai ter a temperatura da Terra aumentando porque esse calor fica retido. Você tem aquela história do quanto mais quente, da questão da difração, da refração. Não tem gelo. Se o solo está escuro, não tem mais gelo, quer dizer, a luminosidade aumenta. Com albedo. Derrete o gelo, mexe no albedo, absorção, mais quente, aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura e aí você vai ter um solo mais biologicamente ativo, com maior decomposição, com mais metano. Sim. Então mais gás carbônico, mais metano. E aí nós temos o quê? O aumento do nível dos oceanos. Então, para a questão territorial, isso é péssimo, né? Para cidades que são costeiras, a previsão é catastrófica. Mexe com a concentração salina e acaba ecossistemas. Acaba o ecossistema, mexe com salinidade, mexe com pH, mexe com o ciclo das chuvas. Nós temos também esse aumento de temperatura. Quem é que adora a temperatura alta? Mosquito. Nossa, Só que os mesmos mosquitinhos são todos transmissores, todos não, né? Covardia. Mas uma grande parte transmissora de doenças. Né? Mas é endêmica. Pera lá, calma. Endêmica onde? Em que situação? Né? A gente vai ter a proliferação disso para que regiões? Então tem até um filme, eu vou tentar lembrar aqui, se passa numa Chicago tão quente, foi tão aquecida a terra, que você tem as terras baixas e as terras altas. Quem é que está morando nas terras altas? Quem tem dinheiro. E tá tão quente o planeta, é um filme com o mesmo Wolverine, Hugh Jackman, né? Não conheço, depois de dia eles dormem porque é muito quente, de noite eles saem às ruas e a cidade é alagada. Então isso não é mais ficção científica, não. Essa é a estrada que nós estamos agora. O caminho de extinção. Agora sim, não é aquela questão de que a vida está acabando. A vida vai dar um jeito de continuar, que está acabando a espécie humana. A vida como a gente conhece também, né? Como conhecemos. Surgiram outros. Lembrando que nós somos bem novinhos na Terra, né? A espécie humana é bem novinha. Tem de 100 a 300 mil anos só. Agora vale destacar que esse projeto Willow não é algo novo. Não é algo novo. Ele foi concretizado agora. Ele foi concretizado agora, mas, salvo engano, desde 99 é que essa empresa já monitorava ali a região e então ela começou o processo de desapropriação, de licitação da parada lá, até que em 2018 ela começou o processo de exploração e chegou de agora... receber a própria concessão, né? Sim, do governo estadunidense. E agora veio a calhar, digamos assim, essa concessão para a questão econômica ser restabelecida, diminuir uma dependência também do próprio Oriente Médio, que é um dos grandes fornecedores de combustíveis fósseis, a própria guerra Rússia-Ucrânia, que a gente já vê que há uma crise energética. Um pretexto muito bom para acelerar esse projeto dele. Com certeza, e tentar enfraquecer a China, que querendo ou não querendo, pela posição geográfica e pelas interações socioculturais, também está próximo ali daquele circuito de abastecimento de gás natural e petróleo. Então, os Estados Unidos, ele vê isso como sendo um salva-vidas. Só que esse salva-vidas, de uma maneira imediatista, se a gente for observar apenas pelo viés econômico, mas na questão ambiental é o começo do fim. Mas segundo dados da empresa que vai fazer a extração, vou dizer para vocês aqui. Vai ser fofinho. Vai ser fofinho, porque ela diz que os moradores estão aptos, certo? Ele fez toda uma consulta com os moradores lá. E na construção dos aparatos para a extração do petróleo, eles estão gerando dos 2.500 novos empregos. Mais 300 empregos fixos. Sim, 300. 300. Por favor. Então você vai salvar o mundo, né? A gente vai só perder a área de costa. Agora imagine só se esse projeto é feito no Brasil. Qualquer que fosse o presidente, qualquer um que você acredita, né? Porque o Brasil também é polarizado. Sim. Qualquer um ia levar o nome de doido. Quer dizer, ia ser algo reprovável. Não é... Cara, isso é retrocesso muito grave. A palavra é essa, João Paulo. Muito grave. E o Brasil não pode ficar sendo o mesmo de sempre, de tentar acompanhar o que o mundo está decidindo sem decidir nada, porque assim, nós temos a faca e o queijo na mão. O Brasil tem 46% das suas energias já renováveis. Né? Boa parte disso vem do álcool. Né? Não é. Nos dados mais recentes já está mais ainda. Se a gente for juntar a questão renovável, tanto desde o projeto Pró-Álcool, junto com a questão hidrelétrica, solar
E eólica, a gente já está batendo 65% ou mais por cento. Caramba, que bom. Então, assim, isso já chega o quê? A ser quase 15% da energia do mundo. Com certeza. E o bom disso tudo é que, na contramão dessa questão, desse boom aí, que está todo mundo falando dessa descoberta de nova energia, nova fonte fóssil, nós estamos com as perspectivas do complexo do PECEM, que não tem como a gente deixar de visibilizar. Verde, né? A questão do hidrogênio verde, o hidrogênio que pode ter 3 tipos, né, de formação de energia. Vocês me corrijam se eu estiver errada. A questão do hidrogênio cinza, onde eu tenho a partir do uso de gás natural, essa questão da fissão da molécula. Né? É o mais poluente, no caso. Eu tenho o azul, que ainda não pode dizer que ele é 100% limpo, mas porque gera algum tipo de resíduo. E tem o verde, que ele vai trabalhar através somente da geração de vapor de energia por vapor de água, não é isso? Lembrando que o hidrogênio ele é um gás incolor. A denotação verde, são só selos. Azul. São selos, enfim, viu, são gente? selos, só para dizer a percentagem pessoal, são selos de qualidade. Tô chateado, porque quiser bota azul para combinar com o meu carro. Bota azul, né? Não, são selos. Vai o azul hoje, chefe. Não, bota o verde. De processo de formação. E outra coisa mais... a questão e a nossa primeira molécula foi agora. Sim, aqui no posto do PECEM. Foi lindo. Mas por que o PECEM? Por que o PECEM? Nós temos uma parceria muito grande com vários investidores holandeses. Sim. Além disso, nós temos, além de ser um polo industrial, também é um polo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, um PDI. Então, no PECEM, a gente está tendo essas perspectivas de novidades, né? De tentativas de investimento do poder público e privado para a gente ter uma suficiência, digamos assim, com esse hidrogênio verde, que como a gente está numa zona portuária, vai ser futuramente utilizado até mesmo para o abastecimento das embarcações. Sim, mas é bom deixar claro que o hidrogênio ele é um recurso muito abundante no território. Sim, Porém, ele tem que estar agregado com outra coisa. Então, o grande lance de você produzir, de fabricar o hidrogênio verde, é você desagregar. Sim, a quebra, né? E o lance dela ser limpa, no caso renovável, é porque você precisa, no caso, de apenas água e algum recurso renovável para gerar eletricidade. Então, por que o nosso porto? Porque aqui a gente está muito favorável para a extração dessa molécula de carbono, desse carbono. Porque aqui a gente tem sol e vento abundante. Demais. Com sol e vento abundante, João Paulo, a gente pode produzir energia eólica e solar de uma forma limpa. Sim. E água a gente também não falta aqui. Então a gente pode fazer a eletrólise, pegar a água e quebrar. E então separar o hidrogênio. É fácil? Não. Não. É possível? Sim. Sim. Aí entra aquilo que a gente estava falando, né? Da questão do investimento. Não é algo que... É algo que eu tenho um capital de implantação alto, mas depois o retorno ele vai ser compensável, não só economicamente, mas ambientalmente. Parar com essa história de que o mundo todo vê a economia antes da questão ambiental. E quando eu falo questão ambiental, não é só fauna e flora, é fauna nós também, né? Que nós também somos. Você está no meio, então, né? estamos no meio. Estamos no meio. Então, parar com essa questão de recuperação econômica, daqui a pouco, se não existir mais uma condição favorável para a existência, o que é que eu vou fazer com dólares, com reais, com euros? Se não existir mais o que viver, o que se alimentar, o que fazer. Então, realmente, essas novas perspectivas, elas vão sempre ao encontro do nosso objetivo final, que é sobreviver e permanecer com boas condições no planeta Terra. E de fato também eu apontaria mais uma vez para a questão do comportamento humano, né? Não tem como a gente falar de ambiente sem falar em educação ambiental, né? Que isso é um tema que foi muito debatido há 10 anos, tá quase 10 anos que se fala em educação ambiental, da implantação. É um lance cultural também, né? É um lance cultural, mas assim, essa questão da educação ambiental, ela é totalmente cultural, ela não é uma coisa que você vai implantar na escola como matéria, não. Isso é uma coisa do seu dia a dia, a questão de, por exemplo, a gente ter condição de frequentar um parque público, né? Sim. Ah, mas por quê? Porque o shopping, caramba, tá gastando tanto quanto de energia lá e tudo que é produzido, a questão de você, por exemplo, migrar para a questão do uso do coletivo, né? Que bom que a gente pudesse utilizar o coletivo. Por isso, naquela hora eu falei sobre a questão do provocar, será que é o carro? Porque se você for, mais uma vez,
para algumas metrópoles americanas ou para a Europa de maneira geral, o seu carro é um cartão. Né? Você pega um cartão, por exemplo, na Inglaterra tem um Oyster, né? Um cartãozinho azul, que você passa o mesmo cartão no trem, no metrô, no ônibus, só não no táxi nem no Uber, mas também o Uber já é uma medida democrática. Sim. E se você precisar de um carro, você encontra esse carro na rua. Você vai lá, toca seu cartão, faz um cadastro no aplicativo, lógico. Óbvio. Toca esse cartão de crédito lá no carro, tem um receptor, pega o carro, sai andando, depois vai lá e coloca num dos pontos de volta. Então, assim, há uma migração gradativa para isso, na contramão do eu quero ter. Por exemplo, a questão de comportamento, eu quero ter um carro grande porque no fim de semana eu costumo ir para a serra com a família, costumo ir para a praia com a família. Você pode, a Ford já faz isso em alguns lugares do mundo, que você tem uma assinatura, como tem hoje aqui. Aí você tem durante a semana uma assinatura de um carro pequeno, que é favorável para você trabalhar nos grandes centros. No final de semana você vai lá no posto da Ford e troca ele por uma caminhonete e vai para onde você quiser. Devolve na segunda. De acordo com a sua necessidade. De acordo. Isso seria um desenvolvimento que nós precisamos fazer urgente de complementariedade. Mas não aí vem há a parte de política pública também, com né? certeza, tem que ter. Porque aqui a gente sabe que a gente tem um sistema de trânsito deficitário, deficiente. Sim. Né? A gente sabe que a gente tem um perigo da segurança. Então a gente sabe que a segurança é o que faz a gente que na Europa dá certo, porque você tem tudo voltado para dar certo. O fluxo vai e vem, metrô, um fluxo muito grande de pessoas, consegue você ter vazão para todo mundo. Aqui a gente tem um VLT que para o bicho se mover em linha reta, Ave Maria. Foi o que? 10 anos para construção. Há uma problemática em relação a isso. Então a questão da energia, a questão do transporte, não tem como dissociar, mas é uma questão de analisar cada situação. E não há aquele 100% errado ou 100% certo. A questão é diminuir a dependência daquilo que gera uma maior poluição e uma maior fragilidade ambiental. A questão é, vamos pensar, né? A questão é que nós precisamos não é nem pensar em futuro, pensar em presente, é pensar nas ações que a gente pode fazer agora, nesse exato momento. As ações ambientais, as ações de consumo, as ações de comportamento excessivamente consumista, que precisam ter um basta já há muito tempo, né? E pressionar de maneira positiva os órgãos públicos, né? A iniciativa pública, porque se a gente pressionasse, eu costumo dizer isso aí, se os caras pressionassem tão bem o governo como pressiona o time de futebol, a gente teria um outro Brasil, né? Gente, foi fantástica essa discussão, mais uma vez. Daria para vários podcasts, né? Sempre dá, porque a gente começa aqui e vai vendo que um tema puxa outro. Senti falta até de alguém de história para avaliar aqui. Quero história, química, porque a gente vai só construindo conteúdos cada vez mais densos. Mais densos. E a partir desse vamos gerar mais. Para que a gente possa certeza. Levar mais educação, mais cultura para você que assiste e que acompanha aqui o nosso podcast Altas Ideias. É disso que se trata. Por que o nome Altas Ideias? Porque surgem ideias do nosso dia a dia, da nossa escola, às vezes passando no corredor, debatendo um tema, entrando na aula um do outro, que eu acho isso bacana aqui no Antares. A gente tem a liberdade de entrar na aula um do outro, brincar e ao mesmo tempo aprender também. Eu entro muito em aulas de filosofia, de química e aprendo bastante também. Então, daí nome Altas Ideias, tá bom? Trazendo sempre para você um conteúdo de qualidade. E se você tem alguma ideia, sugere pra gente, deixa nos comentários para que a gente possa estar trazendo sempre. Lembrando que você pode nos acompanhar aqui no YouTube e também na maior plataforma tocadora aí de podcast, que é o Spotify. Estamos lá presentes. Não é isso aí, gente? Exatamente. Grande abraço. Lembrem-se de que águias voam com águias, então você tem que usar o seu tempo na internet para isso aqui, né? Para voos cada vez maiores. Tá com certeza. Um cheiro, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço. Beijo no coração. Até o próximo.